o texto bíblico faz questão de expressar a longevidade de José. José morre com 110 anos. 110 anos. Vive muito, tem uma vida longa, tem uma vida que tinha muitas histórias para contar, muitas coisas que foram vistas e muitas ações ao longo desse período longo de vida que ele possuiu, que lhe deu grandes lições de como servir ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, verso 12, que aquele que obedece aos seus pais, aquele que teme a Deus, obedecendo os seus pais, esse terá vida longa. A longevidade na Bíblia era vista como um sinal, um grande sinal da bênção de Deus. Pessoas que morriam muito cedo eram consideradas pessoas que tinham pouca importância, ou que Deus não as abençoava. Um homem abençoado por Deus vivia muito. E nós temos um José que vive até 110 anos. Por que Deus proporcionou a José viver tanto tempo? Certamente as experiências de vida de José foram experiências de vida marcantes. Muitas coisas que José viveu ao longo da sua vida com o Senhor que não estão narradas na Bíblia, porque a Bíblia seria muito pequena para conter todas essas experiências. A palavra de Deus diz que José foi um homem que teve vida longa, versos 22 e 26. A segunda realidade, ou segunda razão ou importância de conhecer a Deus como jovem, José falaria aquilo que nós vimos no verso 23. O texto deixa bem claro que ele vê até a terceira geração. José vê a multiplicação do seu povo. José vê diante dos seus olhos se abrir gradativamente as promessas que Deus havia feito a um homem chamado Abraão, quando disse para ele que o tiraria da terra dele e o que o levaria para uma terra aonde manda leite e mel. José conseguiu ver diante dos seus olhos a ação de Deus multiplicando o seu povo. E a ideia da multiplicação de muitos filhos, a ideia de gerar, não só viver muito, mas gerar muitos filhos, lá no Salmo 127, é visto como um sinal da bênção. José foi um homem não somente de vida longa, não somente de experiência longa com Deus, não somente de andar muito tempo com o Senhor, mas também foi um homem que recebeu do Senhor a bênção de ver o seu povo, a sua ascendência, a sua descendência multiplicando-se. Salmo 127 termina dizendo que bem-aventurado é o homem que enche dos seus filhos, ou enche de filhos, a sua aljava. Ou seja, a aljava é onde guardavam-se as flechas. E ele compara um homem que tem muitos filhos a um homem abençoado por Deus, e que esses filhos o ajudarão no dia de uma contenda. Bênçãos. José diria que viveu muito com Deus, foi importante desde cedo inclinar o seu coração ao Senhor, porque isso lhe deu longevidade. Muitas pessoas estão aí morrendo muito cedo. Aliás, irmãos, é estarrecedor o índice de assassinatos entre os jovens. Quantas pessoas anualmente, milhares de jovens, os jovens, nossos jovens brasileiros, morrendo assassinados, morrendo através de overdose, morrendo porque encheram a cara de todo tipo de bebida, pegaram um carro e morreram, se mataram.
Pessoas que estão encurtando a vida porque simplesmente acham que são super-homens. Pessoas acham que não vão morrer. Esse é um dos grandes problemas do jovem. O jovem acha que não vai morrer. José, ele buscar a Deus, colocar a Deus como centro da vida de José, lhe deu longevidade. Lembre-se, apartar-se dos caminhos de Deus encurta a vida. Encurta a vida. Andar com Deus, ou ver Deus como um ser importante na nossa vida, nas nossas relações, abre portas de bênção. No caso, ter muitos filhos é um sinal da bênção de Deus, porque devemos lembrar que aqui relata um período que as pessoas tinham que ter muitos filhos para que se fortalecesse o seu clã, a sua tribo, e para que um dia, quando alguém viesse contender com eles, eles pudessem vencer o inimigo à espada. É importante para os filhos. José foi um homem, um jovem abençoado. Os resultados da nossa vida, da minha vida e da sua vida, eles são resultados que surgirão à medida que plantarmos hoje. Não adianta você falar para si mesmo: olha, quando eu já tiver com meus 88, já com o pé na cova, mais para lá do que para cá, eu vou chegar e vou entregar minha vida a Jesus. Tome cuidado com isso. Arrependimento programado não é arrependimento real. Tem pessoas que falam: pastor, mas o ladrão na cruz. A história do ladrão na cruz, amados, está lá na Bíblia. Não vai dizer ou vai incentivar alguém a se arrepender na última hora, mas vai mostrar o quanto Deus é compassivo, mesmo com alguém que está na cruz zombando dele. Porque quando você lê o relato comigo, calma, o texto não diz que o ladrão estava lá, alguém batendo um prego na cruz dele, e ele: olha, Deus te abençoe, eu sei que você está, meu filho, batendo esse prego, mas Deus te perdoe. E o ladrão não é bonzinho. Se ele estava naquela cruz, ele era no mínimo um assassino. Ladrão, assassino. Só quem ia da cruz era a pior espécie de gente dentro da sociedade romana. Os romanos não crucificavam romanos, porque eles diziam que a morte na cruz era ultrajante, tão ultrajante, que um romano não poderia morrer na cruz. Mas aquele homem, num belo momento, entende quem é Deus. Num belo momento, ele tem um clique na mente, e ele diz: você realmente teme a Deus, estamos debaixo da mesma dominação, nós estamos aqui porque merecemos. E ele começa a defender Jesus. Ele se arrepende e olha para Jesus, recrimina a atitude do outro ladrão, está do outro lado, e diz: lembra-te de mim quando me deres, quando entrares no teu reino. Ele tem uma esperança futura. Jesus diz: hoje mesmo entraste comigo no paraíso. Quando ele está pensando no futuro, Jesus diz: não, é hoje. Quero dizer para você que hoje você vai estar comigo no paraíso. Antes desse sol se pôr, você vai estar comigo no paraíso. Antes desse sol se pôr, essa dor toda vai passar, porque você vai estar comigo lá, porque você teve me convencer. Jesus quer ensinar, não que eu tenho que deixar a minha vida para Deus quando eu não tenho mais condições de agir para Ele. A Bíblia chama a atenção disso. Lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes diz que nós devemos buscar a Deus, devemos obedecer a Deus, devemos realizar aquilo que Deus quer enquanto estamos jovens. E quando você vai envelhecendo, você tem muita vontade, mas isso aqui não acompanha mais isso. Não acompanha mais. Você tem vontade de fazer. Um dia desse estava uma vizinha lá na frente da minha casa, deixou lá o fogão ligado, o pessoal se apavorou lá e pensando que a casa ia pegar fogo, e aí a vizinhança foi e chamou um rapaz, eu acho que um rapaz de uns 20 anos, magrinho assim,